Estamos ao vivo. Meus amigos, estamos aqui novamente em mais um Hangout, o nosso ponto de encontro, o nosso debate. Hoje vamos falar sobre dois temas muito importantes que estão acontecendo exatamente neste segundo, assim como esse programa, que são as denúncias do Rodrigo Janot, nosso Procurador-Geral da República, ou Procurador-Geral da República do Brasil, e a situação política do ex-presidente Lula, que foi acusado pelo seu ex-amigo Antônio Palocci na semana passada e que fará um depoimento para o juiz Sérgio Moro na quarta-feira para comentar aquele caso do apartamento de São Bernardo, que não é o do triplex do Guarujá, o apartamento de São Bernardo, cidade em que ele, ex-presidente da República, mora, e o imóvel que supostamente abrigaria a próxima sede do Instituto Lula. E aqui estamos hoje com um time que é aparentemente fixo, de craques, começando pelo Vinícius Bernardi, nosso parceiro do canal Politique por Bernardi. Ele tem 29 anos, ele é comunicador social, pós-graduado em marketing e mídias sociais, e como eu digo, ele é fundador do nosso parceiro, o canal Politique por Bernardi, parceiro do Independente, que é o meu meio de comunicação. Eu sou o Rafael. E, Vinícius, o que você acha de todas essas denúncias do Janot? Acabou de sair uma notícia dizendo que a PF viu envolvimento do Temer e ministros na corrupção, e isso aí vai fazer parte da denúncia que será apresentada contra o Temer. Fora isso, ele já apresentou 3 denúncias contra o Lula, se eu não me engano, são 3. E tudo isso na reta final do mandato. 2 denúncias contra o Lula e na reta final. O mandato dele acaba no dia 17, né? Como você vê essa situação do Rodrigo Janot e todas essas denúncias polêmicas, fora a questão da JBS, claro. A gente já tinha falado, bom, primeiramente aí, boa noite para quem estiver vendo a gente ao vivo, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem vê a gente depois, já que esse Hangout vai ficar disponível lá no Politique por Bernardi e também nas redes sociais do Jornal Independente. Então, é isso aí, sejam bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bernardi, como o Rafael falou, e sobre o Janot, o que dizer sobre o Janot, né? Janot disparou aí diversas flechas, como a gente já tinha comentado no último debate nosso, no último Hangout, que para mim é uma decisão um pouco complicada, porque você se perde muito em tantas denúncias, né? A gente não tem um STF, o STF geralmente ele demora para julgar. A gente vê os casos da Lava Jato, aí, enquanto que o juiz Sérgio Moro, e não estou elogiando ou criticando um lado e o outro, mas enquanto o juiz Sérgio Moro já julgou uma série de políticos e ex-políticos, na verdade, né, ex-políticos, empresários, etc., na primeira instância. A Lava Jato no STF ainda está demorada, né, você teve um monte de denúncias, mas pouca condenação. E aproveitando agora que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai terminar o mandato no dia 17 de setembro, é o último dia dele, ele resolveu disparar as últimas flechas que ele chama aí de denúncias. Então, para vocês terem uma ideia, amiguinhos, é tanta que a gente não dá nem conta de anunciar, né? No dia 1º de setembro, ele denunciou para o Partido Progressista, né, o PP, que hoje é a 4ª maior bancada da Câmara dos Deputados. Ele denunciou também chamando alguns deputados aí do PP de quadrilhão, né? E foi feito com base nas denúncias do ex-deputado Pedro Correia, e envolvem também o presidente da legenda, o senador Ciro Nogueira. Além disso, ele denunciou por uma série de vezes os políticos do PMDB, inclusive nessa última semana. Só para vocês terem uma ideia, o Romero Jucá foi denunciado 4 vezes. Romero Jucá, que é o presidente do PMDB e o líder do PMDB do Senado também. Nessa última semana, ele denunciou novamente os integrantes do PMDB lá no Senado com formação de organização criminosa, né? E, segundo ele, essa organização teria gerado um prejuízo de 5,5 bilhões aos cofres da Petrobras e, além disso, mais 113 bilhões aos cofres da Transpetro. Estão envolvidos aí senadores como Edson Lobão, Renan Calheiros, Romero Jucá, Valdir Raupp, Jader Barbalho e até o ex-presidente da República, José Sarney. Além disso, ele também denunciou o PT, né, formado aí por 8 pessoas, né, seria a quadrilha do PT nessa denúncia,
que seriam o Antônio Palocci, que inclusive deu depoimento esses dias para o nosso querido Sérgio Moro, Guido Mantega, Paulo Bernardo, Edinho Silva, Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Então você vê, né, que em tão pouco tempo, obviamente que ele não está fazendo isso do dia para a noite, isso já vem sendo preparado de longa data, mas em tão pouco tempo para encerrar o seu mandato, nosso Procurador-Geral da República resolveu denunciar todo mundo. O que a gente já tinha dito no nosso último hangout, que é uma situação um pouco complicada, pelo menos na minha opinião. Não sou formado na área jurídica, mas a gente percebe, principalmente para nós assim, que somos formados na área de comunicação, e que essas denúncias, elas funcionam melhor quando elas crescem organicamente, né? Você denuncia, você expõe, você espera a população reagir, você tem protestos, manifestações, você tem a postura da mídia, enfim, a postura das pessoas nas redes sociais divulgando essas informações, para que a denúncia seja estrategicamente efetiva, né? O que não acontece nesse caso, porque são tantas denúncias que até nós que trabalhamos com isso, vivemos isso dia a dia, a gente se perde. É muita informação e imagina a sociedade civil como é que tá, não tá entendendo nada, né? Só vê falando, Lula, PMDB e PP, por exemplo, eu não vi nem ninguém falar, né? Tem uma matéria do Estadão e pouco saiu na mídia sobre essa denúncia, que inclusive, apesar dela ser sigilosa, ela devia ter sido divulgada, né? Não, que houve essa denúncia em relação ao Partido Progressista. Que, inclusive, essa denúncia é a que implica no áudio que foi encontrado, nesse novo áudio que foi encontrado do Joesley, esse áudio de 4 horas que a PF encontrou. Porque era para ser um áudio do senador Ciro, do PP, só que eles descobriram por investigação que ao invés de ter sido gravado esse áudio do Ciro, foi gravado um áudio por cima daquela conversa super ridícula, para não dizer outra coisa, do Joesley com o Ricardo Saúde, que deu toda a repercussão nessa semana e pode até cancelar a validade da anulação da JBS. Então, são muitas coisas, é difícil até para mim agora aqui fazer um resumo, mas acho que deu para mais ou menos vocês entenderem que o Janot está atirando e não pretende parar, inclusive porque a PF acabou agora de concluir que houve crime para a segunda denúncia que vai vir agora do Michel Temer, e essa provavelmente vai ser a última flechada do Rodrigo Janot na semana. É um mandato aí com uma reta final bem polêmica, né? Muitos pontos para serem ainda compreendidos, mais que nada. E o outro tema que a gente vai tratar hoje é a situação política do ex-presidente Lula. Como eu disse, ele foi acusado pelo ex-amigo Antônio Palocci em depoimento ao Sérgio Moro, e na quarta-feira ele depõe, o que vai ser mais um show midiático, talvez um pouco menor do que o último, pelo menos parece, a imprensa não fez todo aquele show, mas tem toda aquela repercussão. E com a gente aqui hoje também está o nosso amigo e meu sócio André Henrique, de 32 anos, ele é jornalista, cientista político, e além de trabalhar comigo no Independente, ele é fundador do Rede Popular, jornalismo local ali na zona de Campinas. E aí, André, você acha que a candidatura do Lula fica abalada demais a ponto de cair depois desse depoimento do Palocci? Ele vai tentar seguir em frente e vai ser ele mesmo candidato? Vai surgir Haddad? Como você vê essa situação? Então, pela minha cara, eu tenho 21, até menos. Então, a verdade é capaz do Janot fazer uma denúncia contra mim também, porque é impressionante. Ele tá querendo refundar a República. E ninguém presta. O PP, o PMDB, o PT, o Sarney, o governo Sarney. Daqui a pouco ele vai processar o Campos Filho, que é um presidente campineiro daqui da região. Foi um presidente de Campinas, lá do começo do século XX. É aquela coisa, o pessoal aí da Lava Jato querendo refundar a República, essa é a República da Lava Jato. Bom, depois a gente comenta os desdobramentos políticos do caso do Janot. No caso do Lula, o Palocci passou por um processo parecido com o Léo Pinheiro, ele foi pressionado durante aí meses, quase um ano, né, preso, e aquilo que o Lula brinca, tem que falar o nome do Lula. Pressionado, ele fez uma denúncia dizendo que o Lula teria intermediado um acordo de 300 milhões para o PT,
que o Lula teria pedido um apartamento lá no prédio dele mesmo e tal. E, mais uma vez, o Lula se defronta com a delação de um acusador. No caso do triplex, o Sérgio Moro condenou também com base numa delação, não com base em provas. É um processo, a meu ver, muito forte, que se sobrepõe à questão jurídica, impõe dificuldades muito grandes ao Lula como candidato do PT. Então, aumenta com isso a possibilidade de um plano B. Fala-se no Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, ou no Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, mas aí nós vamos, no decorrer da discussão, nós vamos destrinchando sobre esses nomes e sobre esses fatos. E o cachorro do Vinícius começou a participar de novo. Senhores, antes de mais nada, eu queria dizer que, infelizmente, a partir mais ou menos das 8, que é quando a gente começa o Hangout, é mais ou menos a hora que minha cachorra, que inclusive chama Murrica, é a hora que ela resolve também se comunicar com os demais cachorros do bairro. Então, peço desculpas, mas a gente vai ter que... Segundo o Carlos Fernando Santos, o procurador, sabe, aquele do Paraná, que trabalha com o Dallagnol, que grava vídeo com o Dallagnol falando contra a classe política, contra o Congresso, embora eles vão ser candidatos. Ele chamou o Reinaldo Azevedo, jornalista, de cachorro, por falar em cachorro. O pessoal gosta de um julgamento, né? E gosta de um julgamento de rebaixar o nível do debate. Sim, total. Esses são nossos líderes, meus amigos. E a situação do Janot é muito interessante, porque ontem o antagonista publicou uma foto dele num barzinho com o advogado do Wesley Batista. E aí a coisa ficou esquisita, porque o Wesley Batista se reuniu com o Temer, o pessoal da imprensa, que anda um pouco mais crítico com o Janot do que de costume, vem apontando que isso era uma conspiração e não sei o quê. A Procuradoria-Geral da República desconversou um pouco, disse que era um papo informal, nada profissional, não sei o quê, mas é sempre estranho você ver alguém que investiga tomando uma cervejinha num bar de Brasília com um advogado de uma das partes, não só de uma das partes, como de um homem que corrompeu mais de 1.000 políticos, que foi para a cadeia finalmente. Na minha visão, ele deveria ter sido preso desde antes. Mas isso também rebaixa um pouco o nível da instituição Ministério Público, né? E você via a Lava Jato antes, no governo do PT, cheio de moral, o pessoal elevava. Hoje em dia, o pessoal da imprensa bate bastante no Ministério Público, bate muito. O próprio Reinaldo Azevedo faz parte da tropa de choque do Temer. Praticamente todo post é crítico à Lava Jato. Então, foi uma guinada, né, que o impeachment deu. Primeiro, a imprensa era favorável, contra Dilma, contra não sei o quê. Trocou o governo, trocaram todas as posições, até a gente. Muitas vezes, eu duvido que um de vocês não tenha gostado da Operação Patmos, que foi a que atingiu o Michel Temer e o Aécio Neves, naquele episódio das divulgações das delações da JBS. É a primeira, né? Eu não fiz um post comemorando na internet. Fiz vários. Não, mas tirando as brincadeiras, já apontei em textos que eu publiquei no Independente, que o pessoal não gosta. Mas a esquerda e petista não gostou nem um pouco. Mas eu apontei lá que havia coisas muito estranhas. A forma de reunir provas. No caso do Joesley, parece que o cara foi lá para gravar o presidente para colher provas para se livrar da justiça, entende? Foi uma coisa muito estranha aquilo ali. E agora os fatos que vêm à tona, esse Marcelo Miller, que é um procurador, que era auxiliar do Janot, a acusação é de que ele orientou o Joesley a fazer isso, né? E só uma coisa, não sei se vocês repararam, sobre a foto do Rodrigo Janot, ele tá parecendo o Reginaldo Rossi, com aquele óculos escuro. Tá vendo? Na mesa do boteco, lá, só faltou aparecer o garçom lá e tal. Daria até para ele cantar. Mas é impressionante como esses caras expõem as instituições ao ridículo. Não, primeiro o Gilmar Mendes, que vive jantando lá com político, com Michel Temer, fora da agenda. Então, teve o caso também dessa nova procuradora que foi se reunir com o Temer à noite e também não foi uma reunião oficial. Ah, que é o Dodge.
Quando o PT estava no poder, acontecia coisa parecida. Quer dizer, me parece que é um resquício de uma cultura política que confunde o público com o privado. Sabe, você está muito enraizado na cultura política do Brasil, infelizmente ainda. A bem da verdade, aqui fica agora minha opinião mesmo, né? Não vou trabalhar com fatos, óbvio, mas dentro daquilo que eu acho que vai acontecer agora, eu acho que o Janot sai enfraquecido. Ele, assim como, por exemplo, o Joesley Batista, que queria sair por cima, né, denunciar todo mundo e não ser preso, o Janot era o cara que ia sair como o grande herói da nação, ia denunciar todo mundo, talvez aí, de repente, buscar um cargo político no futuro, né, com essa ideia de ser o herói da nação. E com tudo isso que aconteceu, principalmente envolvendo o Joesley Batista e esse áudio que vazou, eu acho que ele acabou perdendo força. Foi muito esquisita toda essa situação. É muito difícil dizer que o ex-procurador que trabalhava com ele, o Marcelo Miller, não atuou para que essa delação fosse programada para, de fato, acusar um monte de políticos aí, né? Não que eu estou inocentando os políticos, mas o fato é que fica uma situação muito estranha, perde credibilidade, dá argumento para a defesa dos políticos que talvez sejam corruptos, de fato, só que eles acabam saindo com um bom argumento aí para escapar de qualquer acusação. Dá força agora para o governo Temer, inclusive, continuar, de repente até dá força para ele retomar aí uma reforma da Previdência, que atualmente está meio parada. Enfim, a verdade é que tantas denúncias, tantas coisas, primeiro, ele comprou muitos inimigos, segundo, vão todos os partidos se juntar contra ele, porque ele resolveu acusar simplesmente PT, PMDB e PP, que só tirando aí o PSDB, apesar que também teve a questão do Aécio lá, né, mas são as maiores bancadas da Câmara, qualquer um que for denunciado, qualquer político que for denunciado aí, não vai passar, né, tirando a questão do Lula, que não vai para foro privilegiado, mas enfim, o resto vai conseguir bloquear tudo. O que para mim parece que de fato é que ele jogou para a torcida, né? Obviamente tentando fazer um trabalho sério, eu espero, né? Mas que acabou jogando para a torcida, perdeu credibilidade, sai enfraquecido. Vai vir agora uma segunda denúncia contra Temer. Acho que ganhou muita. Antes eu tinha plena convicção de que uma segunda denúncia não daria para o Temer segurar. Hoje, na atual situação, eu tenho certeza que ele vai passar por essa tranquilamente. O que, para mim, também, na verdade, não muda muita coisa, tirando que ele vai ficar mais um tempinho aí sem ser acusado de nada, porque entre Rodrigo Maia e Michel Temer, o governo me parece uma situação muito parecida. Não sei se mudaria muito dentro do que eu acho um bom governo, entendeu? Então, para mim também... O que muda é que se você ficar trocando de governo toda hora, você causa uma instabilidade muito grande. Sim, claro. Caso essa delação do Joesley for realmente revogada, veja, ele colheu prova de modo ilegal e gerou uma instabilidade política e econômica no país. Foi muito grave o que ele fez. Ele pode ir para a prisão. E agora o Fachin, na verdade o Janot pediu prisão provisória, né? Temporária, na verdade, e não a preventiva. Isso está gerando um debate muito grande, porque o pessoal que é crítico do Janot e crítico do Joesley, defensor do Temer, acha que a decisão deveria ser de prisão preventiva. A tendência é essa delação ser anulada. Com isso, o governo ganha fôlego, sim. Hoje, o governo tem força política para passar por cima de uma denúncia, custando menos do que custaria se não tivesse acontecido esses fatos todos, porque o governo Temer já tinha pago muito para o Congresso para se livrar, entende? Teve aquela questão das reservas na Amazônia, perdão de dívida para ruralista, que inclusive teve esse caso aí da Cátia Abreu, que na minha opinião é parte ainda desse processo de negociação do Congresso com o Planalto. E agora a tendência é o preço sair menor. Sem dúvida nenhuma. E o Janot sai mal. O Janot sai por baixo. A intenção dele era derrubar o governo. Não derrubou. Ele sai por baixo. E depois dessa foto, então, ele sai mais humilhado ainda. A não ser que mude as coisas, porque cada dia é uma coisa nova, né, nessa República de Macacos.
tem um ponto interessante, porque essa segunda denúncia, pelo menos de acordo com o que a imprensa vem dizendo sobre ela, ela parece mais robusta do que a última, porque a última tinha muitas brechas, era muito difícil provar que a mala do Rocha Loures seria do Temer. Juridicamente é complicado, apesar na política o pessoal condenar, porque a política é assim, a justiça tem outro meio. O Temer se livrou daquela que não era uma acusação tão robusta. Nessa de agora, há 7 delatores embasando a denúncia. A PF concluiu aí que teve crime por parte do Temer, mas o que vai acontecer? Vai chegar na Câmara dos Deputados e o Temer tem uma situação mais favorável do que tinha, porque a trabalhista aprovada, a imprensa vem divulgando só índices econômicos positivos. Então, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai fazer articulações, já está fazendo. Aliás, nesse momento eu não vi a agenda oficial, mas a chance dele estar numa reunião é relativamente grande, discutindo essas questões e fazendo discursos, principalmente para os deputados mais rebeldes da base, aqueles 100 que votaram contra ele na última denúncia. Ele se reúne, ele faz um jantar, ele discursa, ele dá a defesa dele, ele acusa o Janot, mas de cara ao público quem vai acusar o Janot são pessoas próximas dele. O Temer não vai dar cara para acusar o Janot, até porque a briga com ele, com o Janot, lá no STF, onde ele pediu suspensão. Mas o caso aqui é que a chance de do Temer se livrar da próxima denúncia é gigantesca. Mesmo ela sendo mais robusta que a última, e mesmo ela tendo mais fundamentos. Então você vê como relativamente não, é triste quando a política depende tanto, quando a justiça depende tanto da questão política, e você vê o STF que está em função disso, querendo ou não, que decide as coisas nesse país, meus amigos. Infelizmente, não sou eu, não sou você, é o mercado, são os empresários, são os ruralistas do Congresso, é o pessoal religioso e um pouco mais. E as redes sociais aí, os temas que destacam um pouco mais são os que acontecem, mas fora isso, pode ter certeza que são os empresários financiadores de campanha e o pessoal do Congresso. Então, é uma baixaria nojenta e o Temer vai continuar até 2018, até porque muita gente quer, ninguém vai sair na rua protestando contra ele. O MBL é parceiro, relativamente parceiro, né? Não de cara ao público, mas é parceiro. Enfim. E aí uma situação que, mudando já o tema, vamos entrar lá no debate do Lula, que saindo o Lula candidato, o PT fica sem opções competitivas, né? Porque o Haddad, pelo menos segundo a pesquisa do Data Poder 360, o Haddad tem só 5%. E o Bolsonaro está chegando perto do Lula. O Dória está bem mais lá embaixo, por volta dos 12%, mas é uma situação complicada se o Lula deixar essa candidatura. Então, é muito difícil. Ou o PT vai com um candidato que vai concorrer talvez com uma liminar, ou coloca um nome novo que talvez seja bom a longo prazo, mas que nesse momento dificilmente vai ganhar, né? Então, há quem diga que se o PT for para a opção Haddad, é muito mais para fortalecer, isso é papo de bastidor que eu li na imprensa, né? Saiu nessas colunas, tipo Mônica Bergamo, que a ideia do Haddad ser candidato agora em 2018 é para fortalecê-lo para uma eventual candidatura em 2022, porque de fato não tem peso político para ganhar agora uma eleição em 2018. Tudo bem que é uma eleição que vai ser uma incógnita, vão ter muitos candidatos, no caso do Lula não concorrer, vão ter muitos candidatos que, a princípio, vão ficar muito próximos na pesquisa eleitoral, tipo o que aconteceu na França agora esse ano. Tudo bem que, no caso do Lula sair, quem lideraria as pesquisas seria o Bolsonaro, até com uma certa folga, mas é muito cedo para a gente falar em como vai ser o quadro nas eleições, porque muita coisa ainda vai rolar, e isso não vai ficar assim, com certeza. Pode ser que as distâncias aumentem, ou pode ser que o equilíbrio aconteça, que eu acho que é mais provável, né? Em relação, novamente, ao PT, o Haddad seria um quadro para 2022. E aí eu não sei se o PT aceitaria, por exemplo, apoiar, no caso, um Ciro Gomes para um eventual segundo turno, ou de repente fazer uma candidatura. Há também papos de bastidor, que dentro do PT não há confiança em relação ao Ciro Gomes. Então, eles optariam por lançar um candidato próprio, até porque o PT não é de apoiar, o PT geralmente quer lançar o quadro e quer tomar a dianteira na esquerda. Não é à toa que o Lula está fazendo essas caravanas agora, é justamente para reunificar a esquerda, para que depois, no ano que vem, se eventualmente ele for candidato, fazer aquele... primeiro vai para a esquerda, e depois ele vira o Lula Paz e Amor, e por fim escreve a cartinha lá para os empresários dizendo que
que vai reunificar o país e que vai governar para todo mundo. Essa, aparentemente, é a estratégia do PT hoje. Agora, com essa denúncia do Palocci aí, que foi realmente um tiro no peito, que se a gente até for olhar tweets que a assessoria de imprensa do Lula fez anteriormente, dizendo que não acreditava na traição do Palocci, e de fato o Palocci ficou um ano preso e dava depoimentos muito rasos, que não incriminavam ninguém, até o Sérgio Moro ficou um pouco irritado com ele, né, falou, não vai ter delação premiada para você, porque você está querendo enrolar aqui a investigação e não está falando nada, né. Até que agora ele realmente surpreendeu e resolveu botar a cara a tapa, falar as coisas. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe, mas como o Rafa falou, o julgamento político é muito cruel, né? Então, às vezes, pode ser que ele esteja mentindo, mas até aí já ficou na cabeça do povo e isso pode afetar, inclusive, as próximas pesquisas. Eu acho que no caso da caravana, porque assim, independente do candidato, existe uma base social muito forte que sustenta a esquerda, esse é um ponto. Do discurso liberal, neoliberal, a agenda neoliberal, ela não ganhou na urna. E uma vez colocada em prática pelo governo Temer, ela tem 90% de reprovação. Então, a caravana do Lula também é uma maneira de reforçar um discurso de esquerda alternativo. E esse recurso ele tem representatividade, porque existem milhões de brasileiros que, de um lado, têm uma nostalgia da era Lula, porque havia crescimento econômico com distribuição de renda, era um outro contexto também de boom das commodities e tal, preço do petróleo lá em cima, havia dinheiro, ele fez políticas de distribuição importante, distribuição de renda, então ele busca fortalecer-se como candidato ou como cabo eleitoral. Ele falou isso numa entrevista que ele deu à TV Bahia, para o jornalista Pablo Vilaça, lá na Bahia, na caravana, ele disse que se fortaleceria para ser ou candidato ou um cabo eleitoral forte, estando vivo ou morto, porque é igual Vargas. O Vargas morreu faz tempo e o discurso dele representa até hoje. Esse pessoal que quer matar o Lula é patético, não vai matar. É uma ideologia já, uma força política que ela vai ficar por muito tempo, ela vai permanecer por muito tempo. Vale para certos ideais de esquerda, eles têm força na sociedade. Então, eu não desprezaria um candidato de esquerda, mesmo não sendo Lula. Mesmo tendo só 5% hoje, eu acho que tem poder de crescer, ou até mesmo usar essa eleição para se fortalecer para a próxima. Porque o próximo governo pode ser um desastre. O Jair Bolsonaro, por exemplo, se ele for um presidente, vai espantar vocês se for um desastre? A mim, não. O governo neoliberal, o desafio da agenda neoliberal é gerar econômica com distribuição de renda. Eles não conseguiram fazer isso ainda na América Latina. Você não tem um exemplo de governo neoliberal, entre aspas, que foi um sucesso de estabilidade econômica, crescimento e distribuição de renda. Isso abre um vácuo para populismos de esquerda ou para uma agenda de esquerda moderada, como acontece no Uruguai, no Chile, que são sociedades diferentes da Venezuela, porque lá é um quadro diferente, né? Mas, enfim, eu acho que uma candidatura à esquerda vai ter muita força, sim. Eu acho que, mesmo se o Lula sair, eu ouvi dizer que um nome muito forte, além do Haddad, é o Jacques Wagner, porque o Jacques Wagner ele é mais próximo do estilo do Lula, por conta de ser um político, por conta de ser um sindicalista, ele é um ex-sindicalista, foi deputado, foi governador 2 vezes da Bahia. Tanto o Lula quanto a Dilma tiveram votações expressivas na Bahia, e ele tem esse perfil de fazer alianças amplas. Ele fez aliança lá com o PT, com o PTB, com o PSD, com o PPS. Tem essa linguagem menos ideológica, purista, entre aspas, e mais aberta para alianças, como é a linguagem do Lula. Então, eu não descartaria o nome do Jacques Wagner. Bem interessante que você, no começo do comentário, você citou o Vargas, fez um leve paralelo com o Lula, e eu só queria lembrar que o Vargas fez uma caravana no Nordeste também uma vez, para você ver.
né? Sim. Esses grandes líderes de Não, massas. eles estão tentando matar o Vargas há tanto quanto tempo. Já no governo Fernando Henrique, as privatizações tiveram esse... Sim. E, bom, gente, vamos já chegando perto dos 40 minutos e, infelizmente, passou rápido demais, eu nem vi passar o tempo. Vamos chamar aí alguns comentários finais. O grande Vini, o que esperar do senhor Janot para os próximos dias? Esperar aquilo que já é esperado mesmo, né? Vai vir a denúncia aí contra o Temer. Talvez ele surpreenda, apareça com mais uma denúncia aí, não sei. Ele não tá mexendo com o PSDB, né? De repente aparece alguma aí envolvendo tucanos também. Vai saber. Não tô torcendo para ter ou não ter. Eu acho que se ele tem coisas para denunciar, que o faça. Eu só não acho que é a melhor estratégia mesmo. Essa é basicamente minha opinião em relação ao que o Janot tá fazendo. A gente vai ver no futuro aí quantas dessas denúncias vão para frente e quanto vai ser perda de tempo também. Então, vamos esperar para aguardar. Agora não tem muito o que fazer. Nossa nova procuradora-geral, Raquel Dodge, provavelmente vai ter um estilo diferente. Esperamos que ela seja isenta, esperamos que ela seja uma boa procuradora. Em relação ao Lula e às forças da esquerda, eu concordo muito com o André. Eu acho que a esquerda não vai morrer, assim como eu acho que o PT não vai morrer, assim como eu acho idiota as pessoas dizerem, por exemplo, que temos que acabar com a esquerda ou temos que acabar com a direita. Isso não existe. Esses lados da discussão não morrem, né? Sempre vai ter oposição, e que bom que tenha oposição, é importante que exista, mas o mais importante é que exista uma direita inteligente e uma esquerda inteligente, e não essa bagunça que a gente está vendo hoje em dia, totalmente partindo para a discussão totalmente para o lado emocional, ao invés de considerar os argumentos que deveriam ser considerados, enfim. E é por isso que a gente tenta mudar aí essa realidade, principalmente da mídia. Em relação ao que o André falou, de fato, a esquerda não vai vir fraca. Eu acho que não dá para a gente se basear em pesquisa agora. Por isso que eu nem gosto de ficar... Eu não gosto de ficar divulgando, de ficar analisando pesquisa nesse momento, porque eu acho muito precipitado, eu acho que influencia as pessoas, né? Sendo que a gente nem começou a ter debate, ainda nem, teoricamente, a gente nem sabe quem são os candidatos oficiais, apesar de a gente ter boas pistas. De fato, a esquerda vai estar bem representada, a direita vai estar bem representada, a gente só espera que o debate seja bom, seja com Lula ou sem Lula. A minha visão pessoal é que com o Lula o debate fica muito emocional, as pessoas que são contra o Lula vão tomar partido totalmente, porque para ser quem vai ser o grande anti-Lula, enquanto o Lula vai ficar se defendendo no debate, e as questões importantes como economia, políticas públicas vão ser esquecidas nesse país, que eu acho que é o que mais a gente precisava debater agora. Que eu acho que alguns candidatos até já estão fazendo, eu não vou citar nomes aqui para não ficar dando corda para político, porque até porque político te surpreende, né? Hoje você elogia hoje, amanhã ele te decepciona. Então, vou segurar aqui minha opinião. Eu só espero que o debate seja saudável e que realmente a gente tenha candidatos bons o suficiente para isso. E você, grande André, o que opina de conclusão para os nossos dois temas, que vão repercutir durante alguns dias, talvez até algumas semanas, né, dependendo do que aconteça aí com as denúncias? O que você vê? Então, vale ressaltar que a Marina Silva gravou um vídeo no final de semana defendendo a Lava Jato, defendendo o Rodrigo Janot, insinuando que o PT, o PSDB, o PMDB só tem corrupto e tal. Eu acho assim, eu concordo com o Vinícius, que o debate tem que ser moderado, uma direita moderada, para fazer um debate racional, não baseado só em crenças, em conceitos universais, fazer uma campanha com o pé na realidade. Tanto a esquerda quanto a direita apresentar uma agenda reais do Brasil e dos brasileiros. Não ficar tergiversando em cima de teorias, né? Porque o nível é muito baixo, nós temos uma crise de liderança muito grande. É só você ver na votação do impeachment como é baixo o nível dos parlamentares, que negócio, em nome de Deus, da família, aquela coisa, sabe, uma coisa lamentável. Os caras criticando
a ideologia de gênero, dizendo que os caras querem ensinar as crianças a ser homossexuais, que negócio mais ridículo, tá entendendo? Uma baixaria, uma simplificação. Isso vindo de um idiota, você entende. Uma política que tem história, que tem conhecimento. Eu acho que ela devia de ter um pouco de cuidado na hora de fazer essas afirmações. Ao tratar a petista, partido do qual ela foi, Tucano e PMDB como tudo ladrão, despolitizar. Ela se comporta igual o Dória e o Bolsonaro em alguma medida. Então, eu acho que tem que ter calma. Se vem do Bolsonaro, não surpreende. Entende? Agora, complicado, porque ela foi defender já num dia, no outro dia saiu a foto dele no boteco. Então é isso. No caso do PT, é difícil para o Lula. Ele até aqui, em nenhum momento, foi para a defensiva. Geralmente ele é agressivo, ele é ofensivo. Eu acho muito difícil ele ser candidato nesse momento. Claro que as coisas podem mudar. O plano B realmente cresce, e aí tem esses dois nomes no PT, Haddad, Jacques Wagner. O PT realmente tem uma vocação de tomar frente da esquerda, uma vocação de hegemonia política, um partido nacional, que vai abraçar uma candidatura do Ciro Gomes. A ver. É isso aí. Vamos ver os próximos passos, né? Da minha parte, eu tenho muito claro que uma coisa é o Ministério Público, a Procuradoria, que seja apresentar uma denúncia, e outra coisa que ela seja acolhida pela Justiça. Se pegarmos todos os casos de delações premiadas, a gente vê que praticamente não tem políticos ali. O Delcídio do Amaral foi um dos poucos políticos que delatou gente, e boa parte das acusações que ele fez caiu. Então, o que pode acontecer? Essas denúncias do Janot podem ter todo efeito, podem não ter efeito nenhum, podem ter efeito parcial. A justiça funciona assim. O que eu quero dizer é que a gente tem que dissociar a questão política, onde tudo é um caos, tudo é você é culpado até que prove o contrário, da questão jurídica, onde as coisas têm que ser mais serenas, elas seguem uma ordem processual, elas seguem uma corrente de etapas que forma, no final das contas, o julgamento justo do típico Estado democrático de direito. Então, tudo bem, denuncia PT, denuncia PMDB, denuncia PP, denuncia todo mundo, mas tudo bem. E aí, quem vai ser culpado, quem não vai ser? Isso aí não tem essa. Por isso que a estratégia do Janot, como o Vinícius disse, é meio radicalizada, porque parece que ele quis jogar tudo e sair fora e deixar ele limpo, mas, sabe, cada caso é um caso, cada questão é uma questão muito individual. Eu sei que ele faz trabalhos muito fundamentados e muito bem feitos, e que muitas vezes os políticos julgam porque é o que interessa a eles. E, nesse sentido, eu estou fazendo um pouco o jogo dos políticos, sim, mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que a gente tem que observar a questão jurídica também, e entender que nem tudo que o Janot denunciou é certo, ao mesmo tempo que outras coisas que ele não denunciou são verdadeiras. Então, tem que ver cada caso é um caso e vamos analisando conforme o tempo passe. Até o final dessa semana deve sair a segunda denúncia, e aí vemos como as forças se organizam. Sobre o Lula, sobre o PT, eu acho que só cabe ao PT decidir quem vai ser o candidato dele, e o PT tem critérios bem definidos já, pelo que eu já observei, eles querem uma frente ampla, reunindo não só pessoas de esquerda, mas antigos aliados, como a própria Cátia Abreu, o Requião, gente do PMDB, até o Calheiros está próximo do Lula agora. Então, a gente já pode esperar para 2018 uma frente ampla, não uma frente exclusiva de esquerda, para quem não sabe bem a diferença dos termos, uma frente ampla justamente que aceita outros aliados, enquanto uma frente de esquerda seria com viés mais ideológico, ou seja, só aceitamos pessoas de esquerda. Quando aconteceu o impeachment, essa frente de esquerda era bastante esperada, mas o PT caminhou para o seu caminho tradicional e, pelo visto, teremos uma frente ampla carregada de aliados, o que é muito bom para o ponto de vista da governabilidade, mas que também gera algumas contradições, porque o pessoal era golpista até ontem, hoje que eles precisam, eles pegam de volta. Então, é uma situação que abre muita brecha para crítica, e isso vai servir para jogar o PT lá para baixo de novo também. E outra coisa certa, que a imprensa e muita gente de direita está cagando de medo do Lula, gente. Tá cagando de medo do Lula. Isso é visível. Por isso que os caras fazem questão... Por isso que isso é um assédio jurídico. 10 denúncias, uma atrás da outra. Isso é assédio jurídico.
Sim, entra nesse contexto. Eu nem entro no mérito se ele é perseguido ou não, eu deixo que cada um tome essa decisão, mas o que eu vejo é que as pessoas estão literalmente com medo do Lula. Assim como a esquerda está com relativo medo de Bolsonaro, né? O oposto existe também, sem querer comparar as duas figuras também, porque são muito diferentes, mas enfim, a tendência é que o PT siga uma linha mais ampla e se defenda na justiça. O Lula, sem dúvida, vai ser um cabo eleitoral, mesmo que não seja candidato. Se for candidato, tem chance de chegar no segundo turno, sem dúvida, contra o anti-Lula, como vocês disseram. E isso a gente vai ter que ver com o tempo. Alguma frase final aí, meus amigos? Cara, que a gente tenha muita sorte em 2018. Que, enfim, é o que eu digo, eu acho que o debate tem que ser saudável. É a minha luta utópica no momento, eu sei que não vai ser, eu sei que vai ser totalmente emocional, vai ser uma desgraça, vai ser aquela coisa pautada em pesquisa. Então, por exemplo, você vê um cara que é liberal como o Dória, se ele for candidato, ele provavelmente vai tentar tomar voto dos conservadores, porque ele sabe que a direita hoje no Brasil é mais conservadora que liberal, por isso que o Bolsonaro está tomando voto, entre aspas, nas pesquisas do PSDB. Então eles vão se basear nisso e vão tentar se colocar como anti-Lula, ao invés de debater os problemas do país, como eu já tinha dito. Eu acho que a palavra final é essa. Eu não vejo um cenário político saudável, mas eu espero e luto por isso. Pelo menos da nossa parte, né? Os eleitores, as pessoas atentas, eu acho que a gente minimamente tem que chegar, nem que for nas redes sociais mesmo, e fazer, galera, vamos ver como é que tá a nossa economia, né? Por isso que eu faço meus vídeos. Vamos ver os dados, vamos ver aquilo que está acontecendo, quais são os projetos de lei que foram aprovados, que não foram, quem quer ficha suja, né? Porque ninguém vê isso também, isso seria muito importante de ser analisado, enfim. Eu também gostaria que o debate fosse racional e feito com a cabeça, mas infelizmente vai ser feito pelo intestino. Infelizmente. Eu acho que vai ter racionalidade. Vai ter racionalidade, mas vai imperar a baixaria de novo. A polarização, entende? Coxinha versus petralha. E agora tem um elemento novo que é a extrema-direita. Sim, a gente tem que levar em consideração que estamos no comecinho do século XXI, as redes sociais têm cada vez mais importância nesse processo eleitoral, e justamente nela que acontecem manipulações horríveis, tanto feitas por robôs, por militantes, não importa, porque robôs, que eu quero dizer, são programas automáticos que produzem mentiras. Tem muito disso nas redes sociais, aliás, o pessoal do público tem que ficar bem ligado, até a gente tem que ficar ligado, porque eles enganam mesmo com fanfics, que são histórias inventadas por eles nas linhas do que eles acreditam, com notícias falsas ou com reprodução distorcida das informações. Então, certos, gente que vocês confiam, e mesmo que vocês confiam, questionem eles, questionem até o fundo, questionem a gente, porque se a gente não conseguir responder esses questionamentos, é porque tem coisa errada com a gente, então questionem mesmo. E acho que voltamos na semana que vem, né, meu amigo? Acho não, voltamos com certeza na semana que vem para debater mais essa política maluca desse país. Meu amigo, essa parceria é para ficar. Então, semana que vem estamos de volta. Toda segunda-feira, às 8, se nenhum problema técnico acontecer, né mesmo? A gente vai estar aqui debatendo algum assunto, algum tema, sem dúvida, em parceria eu, Politique por Bernardi, onde é transmitido, em parceria com o Independente, que é o grande realizador desse Hangout. É isso aí, Rafa. Valeu, grande Vinícius. André, muita paz para o senhor. Desculpa fazer a continuidade militar, eu sou o oposto de militar, mas... Eu só dei tchau, só. Um abraço. Tchau, cuidado com isso aqui que você fez, viu? Que é pior até que a continência militar. Paz e amor. É isso. Valeu. Falou, gente. Tudo bom. Falou, um abraço.